Olá, gente, sou Cleiton Lira. Como eu tinha dito para vocês, essa terça-feira eu ia gravar um vídeo diferente, fazendo algumas perguntas, e é um quadro que vai chamar Pastor Responde. Hoje está comigo aqui o meu pastor Jairo Júnior. Olá pessoal, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, participar desse momento. Eu também não tenho todas as respostas, tenho também minhas dúvidas, mas estamos aqui para poder ajudar vocês. A palavra de Deus fala assim, Jeremias 3,15: Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com consciência e com inteligência. Então, pastor é algo assim, enviado por Deus, né? Um anjo da igreja. E é quem a gente também tem que procurar para estar tirando essas dúvidas. Com certeza. Então a gente tem algumas perguntas aqui. Obrigado a todo mundo que mandou as perguntas lá no grupo do WhatsApp, que mandou no Facebook. E vamos rápido então. Primeiro só perguntar ao senhor, o que é ser pastor hoje em dia? As dificuldades que pastores vêm enfrentando. Hoje em dia ser um pastor na verdade é um desafio. É um desafio que nós temos enfrentado nos dias, mas pastor, como você disse, é aquele que é enviado por Deus para trazer a mensagem do próprio Deus, para anunciar as boas novas. E nesses desafios, nós temos conseguido, segundo a palavra de Deus, animar a fé e ajudar as pessoas a vencer o dia a dia. Então ser pastor é um desafio que nós temos procurado pautar na palavra do Senhor e poder, como eu já disse, ajudar as pessoas no dia a dia, nas questões de convivência humana. Então ser pastor também é uma dádiva de Deus, é muito bom. Eu tenho grande alegria por esse chamado de Deus na minha vida e nós vamos continuando enfrentando esse dia a dia, esse mundo, e o Senhor vai nos capacitar. A primeira pergunta vem do Caleb, lá de Brasília, Distrito Federal. E a pergunta dele é possível alcançar santificação plena nos dias de hoje? E se não, por que deveria buscá-la? Caleb, obrigado pela sua pergunta. E é possível sim a gente buscar uma santificação. Mesmo porque a santificação é a plena vontade de Deus para nós, seres humanos. Então a própria palavra de Deus nos fala que sem santificação é impossível ver a Deus, ou sentir as coisas de Deus. Então é possível. Ainda que no mundo que nós vivemos, tem nos oferecido diversas coisas para nos tirar a santificação, é possível levar uma vida genuína, reta, pautada na palavra, vencendo os desafios diários e tendo uma vida íntima e verdadeira com Deus. E devemos buscar, a todo instante, a todo momento, em todos os lugares, e estamos em busca dessa santificação. Embora seja, como eu disse sempre, um desafio, mas é possível sim, Caleb. E busque a sua santificação. Isso aí. Então, respondido, Caleb, você consegue, nós conseguimos sim a santificação, basta a gente também querer lutar por ela. Claro. Pergunta agora de Rosilene, segunda pergunta. Gostaria de saber se pode divorciar e casar-se novamente. Às vezes pessoas fazem isso, várias vezes servindo a Deus. E a palavra diz que Deus une e o homem não separa. E que enquanto o outro vive, que é enquanto o outro vive, e que nem a Igreja Católica, segundo ela, faz casamentos divorciados. Rosilene, obrigado pela sua pergunta. E esse é um dos temas, podemos dizer assim, mais polêmicos que nós enfrentamos nos dias de hoje. E principalmente no mundo moderno, a respeito do divórcio, do casamento. É complicado a gente pautar essa resposta numa pergunta que pode abranger vários caminhos, digamos assim, várias situações que levam as pessoas a casar e a divorciar. Então é uma pergunta que a gente não tenha resposta, mas nós temos que estudar caso a caso, situação a situação, para saber o que está acontecendo. Mas de fato, o divórcio plenamente dito, é algo que o Senhor rejeita. Mas como eu digo, caso a caso tem que ser estudado pelos pastores, pela igreja, e tem que ser carinhosamente estudado a vida das pessoas que estão nessa situação, para a gente ter um respaldo para dizer o que está acontecendo.
Agradeço a sua pergunta, né, e desculpa se eu não consegui ser o mais claro possível. Mas o casamento e o divórcio, né, são assuntos que abrangem muitas outras coisas. Então está respondido, a gente pode também fazer um outro vídeo falando só sobre o casamento e divórcio. A próxima pergunta é de um membro da nossa igreja, o Helder, e ele pergunta: o senhor acha que hoje em dia os pastores, em geral, eles têm pregado o que vivem? Ô Helder, obrigado pela sua pergunta. E a sua pergunta, ela é muito pertinente, porque a palavra de Deus nos diz que não só pastores, mas todos aqueles que têm conhecimento da palavra devem viver o que pregam e pregar o que vivem. Não podemos falar do que as pessoas, né, têm feito por aí e nem julgar essas atitudes. Mas vivemos dias complicados, porque a palavra nos exige uma vida reta com a palavra. E de fato, devemos viver, né, tudo aquilo que nós pregamos. Infelizmente, não tem se dado lugar para isso em muitos lugares. Mas não estamos aqui para criticar, não estamos aqui para acusar. Nós estamos aqui no meio para poder ajudar. Então, né, a palavra tem sido muito distorcida, líderes religiosos têm levado a palavra para inúmeras coisas que não são a vontade de Deus, mas seja quem for, nós devemos frisar isso. Devemos viver o que pregamos e pregar o que vivemos no nome de Jesus. Então tem que ter ninguém é 100% certo, né? Não é. Então eu acho que quem prega, aquela pessoa que tem um conhecimento, ela tem que tentar ao máximo. Com certeza. De ver aquilo que está na palavra. Verdade. Então está respondido, Helder. Agora também daqui da nossa igreja, a Jade, ela pergunta qual a opinião do senhor sobre tatuagem. Oi Jade, obrigado pela sua pergunta, o seu questionamento. Tatuagem é outro assunto que, né, a gente vê muito aí no meio, né, da igreja sobre a tatuagem, no meio principalmente dos jovens. Eu tenho as minhas convicções, Jade, você perguntou sobre a minha opinião, então eu tenho a minha opinião propriamente, mas eu gosto de pautar sempre o que está na palavra. E a palavra de Deus, ela não nos permite falar que a tatuagem é pecado e nem permite falar que ela não é pecado. Então vai muito dos nossos princípios já acerca da tatuagem. Muitas coisas nós devemos lembrar, não é porque nós não gostamos que é pecado. Algumas coisas eu não gosto, mas não quer dizer que é pecado. Então a gente fica aí com um tema muito aberto, que é muito discutido em meio às igrejas, em meio aos jovens, mas não podemos pautar na palavra, nós não temos base na palavra para poder falar se é certo ou errado. Vai muito com as convicções de cada um, com a fé e com a vida que a pessoa leva. Eu tenho as minhas convicções. Na minha opinião, como você mesmo pediu, né, eu tenho as minhas convicções que eu não faria e nem indicaria alguém a fazer. Tenho muitos amigos que fizeram, evangélicos, cristãos, respeito eles, mas na minha opinião própria, eu não faria e não indicaria. Certo. Então se eu fizesse... Eu respeitaria, Cleiton, mas assim, pelas minhas convicções, né, a gente teria que pautar as coisas tudo certinho. Tá? Então respondido Jade, agora uma pergunta da Catiane, Sete Lagoas também. Ela fez uma pergunta, uma pessoa em pecado pode falar em línguas? Catiane, obrigado pela sua pergunta, é muito interessante. E se nós analisarmos bem, uma pessoa em pecado, ela faz coisas, né, que aos olhos humanos são assim, né, a gente nem consegue acreditar. Falar em línguas, qualquer um pode falar em qualquer estado que ele esteja. Agora, estar no Espírito de Deus, verdadeiramente, é outra situação. Falar em línguas, qualquer um pode falar, em qualquer estado que ele estiver. Mas isso vai agradar a Deus? Vai edificar? Falar em línguas, nós aprendemos que tem que ser para edificação, né, da obra, da edificação da palavra, da edificação do Senhor nas nossas vidas. Então uma pessoa em pecado, ela pode falar em língua sim, mas é onde nós temos que ter o discernimento do que está acontecendo ali, naquele momento e com a vida da pessoa.
Então, respondido. Agora, a Nanda, lá de Araçaí, Minas Gerais, ela pergunta, isso é uma dúvida também ainda tem. Satanás, antes de sua queda, ele era regente de coral celestial? É a Nanda, né? Nanda, obrigado pela sua pergunta. E Satanás, ele tinha o seu posto, com certeza ele tinha sim, pautado na palavra, o seu posto de ordem nas coisas de Deus. Não podemos dizer que ele era um regente, mas ele era, digamos, influenciador e diferenciado no posto que Deus colocou Satanás, né? Que antes era o anjo de luz. Que ele era um regente, a palavra de Deus não fala isso propriamente, mas que ele tinha, né, o seu posto de ordem diferenciado, isso ele tinha. É tanto que ele conseguiu influenciar um terço dos anjos que estavam no céu. Então vamos ver que ele tinha ali, né, no meio celestial, uma diferenciação dos demais. Mas que ele era um regente propriamente dito, eu não tenho base bíblica para dizer isso agora no momento. Agora o Mateus de Cuparaque, Minas Gerais também. Ele perguntou o que o senhor acha sobre o estilo do pastor do Campbell, que ele se veste e como ele lidera suas ovelhas. Mateus, desculpa, eu não consegui talvez trazer uma resposta, né, porque você esperava, mas eu não conheço, né, o referido pastor, não conheço o ministério, não conheço o estilo que ele prega ou o estilo que ele traz para a vida das pessoas. Então eu vou ficar devendo para você, vou procurar saber, mesmo que eu não tenho, né, o Cleiton já me conhece, de trazer, né, acerca da vida das pessoas, nem julgar ministérios, mas bom, foi uma curiosidade que foi me despertada a mim também agora, não conheço, me perdoe, vou procurar conhecer. Se futuramente eu tiver uma opinião formada, eu tento trazer uma opinião para você, Matheus. Agora uma dúvida minha. Sim. Em si. Música secular e cristão secular, eu acho que posso dizer assim. Porque vemos hoje em dia a pessoa no nada a ver. Exatamente. Ouvir música secular e até cantar. Já vi cristão fazendo show ou alguma coisa com músicas seculares. Cleiton, é uma opinião, naquilo que o nosso querido irmão Helder, ele fez o questionamento anterior, e nós temos que ter a nossa vida pautada em alguma coisa. Eu sou muito da opinião de que se somos ou não somos, e se nós somos, verdadeiramente nós devemos ser e fazer aquilo que nós aprendemos. Eu sou da opinião que o cristão, ele deve pautar a sua vida em Cristo, como o próprio nome já diz, e deve viver as coisas de Cristo e a vontade de Cristo. Eu não sou da opinião que nós devemos misturar as coisas. Misturar as coisas nos dias de hoje simplesmente cria em nós dificuldades para entendermos as coisas de Deus. Então, o Cleiton, como está aqui como adorador de Deus, ela deve adorar a Deus, cantar músicas para o Senhor. E isso tem que ser bem dividido. Vejo pessoas que têm o seu trabalho, né, pautados em músicas seculares. Não estou aqui para poder dividir essas pessoas. Eu estou aqui para dar a minha opinião a respeito, pautada na palavra. E nós somos de Cristo, nós somos libertos, nós vivemos uma vida diferenciada com Deus. E devemos a todos os dias estar firmes nisso, que um dia nós confessamos com a nossa boca. Então, né, na minha opinião, os adoradores devem somente adorar a Deus. Nós devemos ter a nossa vida pautada somente em servir ao Senhor, em cantar músicas para o Senhor. E vemos nos dias de hoje que até as músicas, né, intituladas músicas cristãs, nós temos que ter cuidado com as letras, com os dizeres, né, porque toda adoração é a Deus. Então fica aqui a minha opinião, pautada na palavra, de como o cristão é. O cristão é aquele que serve, é aquele que adora, é aquele que tem a sua vida na totalidade para o Senhor. Respondido? Respondido. Então é isso, gente. Espero que vocês possam ter curtido aí. Espero que possa ter tirado a dúvida não só de quem fez as perguntas, mas de você também que está assistindo. Deixe seu joinha aí no vídeo, se inscreva no canal. Na próxima terça-feira vamos abordar outros temas e assim por diante. Pode ser que a gente vai fazer novamente um Pastor Responde Pastor aí. E agradeço muito esse pastor. Gente, pastor assim,
top de linha, muitos sinais. Obrigado. Que Deus possa abençoar. Amém. Eu agradeço, né, todos vocês que estão assistindo. O Cleiton também é um jovem diferenciado nos dias de hoje, para a glória de Deus. E é interessante, né, saber que os jovens, as pessoas estão interessadas em saber mais de Deus. Fica aqui o meu abraço carinhoso para cada um de vocês. Como o Cleiton disse, dê um joinha aí no vídeo, né, e continue falando do amor de Deus. Deus abençoe todos vocês. Fiquem em paz. Um grande abraço. É isso aí então, gente. Até sexta-feira, o próximo vídeo. Tchau!